Muito bem. Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoas queridas que aqui estão entrando. Boa noite. Muito boa noite. Hoje o tema da live é um tema que faz parte da minha vida e ao mesmo tempo é um tema que merece sempre reflexão, né? Principalmente para quem é religioso, né? Quem não é, talvez o que eu vou dizer aqui não tenha significado algum. Significado algum. Boa noite, Pedro. Talvez não tenha significado algum o que eu vou dizer aqui. Por quê? Por uma razão muito simples. É uma coisa que nós deveríamos refletir. Talvez se eu fosse um japonês ou um sueco ou um dinamarquês, isso que eu vou dizer aqui não tivesse o menor sentido, não fizesse o menor sentido, né? Obviamente, porque todo discurso, obviamente ele é contextualizado, né? Ele não é gratuito, não está no nada mesmo que a gente pense nisso, né? Mas o tema da live de hoje é o tema da hora por conta da semana que vamos começar a viver, não é, a partir de hoje, né? Veja, o nome da live é Carnaval ou Retiro, a falsa polêmica conservadora. Veja, o título já responde, não é, o que eu penso sobre o tema, né? Repito, não é, o tema da live é Carnaval ou Retiro, a falsa polêmica conservadora. Veja, o subtítulo ele é uma resposta, né? Então eu vou obviamente defender isso, né, como argumento, não apenas como discurso retórico, não me interessa tanto isso, né? E não me interessa fazer nenhum juízo moral, não é, de quem decide por algum desses temas, né? Por exemplo, se você decide por um retiro e é convicção da sua parte, faça-o muito bem. É um direito inalienável de um ser humano. Estamos, salvo meu juízo, num Estado democrático de direito, né? Então o sujeito decide por um retiro, uma decisão absolutamente legítima. O sujeito ou uma sujeita decide pelo carnaval, uma decisão absolutamente legítima. Então, veja, rigorosamente, numa sociedade democrática isso não é problema, não é? Isso não é problema algum, né? É uma decisão familiar, uma decisão pessoal, uma decisão a partir das condições que as pessoas têm, inclusive, né? A ideia de viajar, a ideia de ir para uma determinada cidade. Por exemplo, o carnaval brasileiro, ele não é igual em todo o Brasil. Eu diria até que ele é desigual e combinado. Então você tem um grande carnaval no Rio de Janeiro, você tem um grande carnaval em Salvador, você tem um grande carnaval em Recife e Olinda, né? Fora essas três cidades, você tem carnavais, né? Eu não estou negando que Fortaleza não tem carnaval, São Paulo não tem. São Paulo também tem carnaval, escola de samba, grupos, etc. Mas assim, para a média dos brasileiros e para a forma como a mídia se apropriou do carnaval, obviamente, o Rio de Janeiro, Salvador e Recife são os carnavais privilegiados. Eu já estive nos três. Já estive 2 vezes no Rio de Janeiro durante o carnaval, já estive 2 vezes em Salvador e não conto as vezes que estive em Recife e Olinda, porque sou pernambucano. Então, e quem é pernambucano tem algo de frevo na veia, mesmo que não saiba. Eu sei, passo de frevo, ainda danço um pouco, mas a idade não permite mais que eu seja o fulião que fui antes, né? Mas eu fui para tudo, né? Já fui um carnaval em São Paulo também e tal. Grazi, muito boa noite, querida. Muito boa noite mesmo. Seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Veja, então assim, eu queria fazer uma reflexão que ela é de cunho teológico e de cunho antropológico. Eu queria usar essas duas áreas do conhecimento, né? Uma reflexão teológica e uma reflexão antropológica, né? Antropológica no sentido social mesmo, né? No sentido social mesmo. Eu hoje indiquei na minha timeline aqui no Instagram, eu indiquei um livro que vale a pena ler. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho pioneiro. Quando eu fiz a minha graduação, toda vez que há carnaval, eu lembro deste livro por conta da minha graduação. Chama-se Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. Roberto da Mata, né? Me chama esse livro, marcou minha formação. Eu era muito jovem, fazia uma graduação em filosofia e eu fui fazer uma disciplina que eu gostava muito, a disciplina de antropologia. Em ciências sociais,
No Brasil, costuma-se dividir as ciências sociais em ciência política, sociologia e antropologia. Eu sempre tive mais simpatia pela antropologia. É uma posição muito pessoal minha, um interesse muito pessoal por temas antropológicos. Eu sempre me interessei por Levi-Strauss, eu sempre me interessei por Levi-Brühl, eu sempre me interessei por Marcel Mauss, não é? Então, eu sempre me interessei pelo debate antropológico brasileiro, os estudos da antropologia brasileira nos anos 70 sobre futebol, sobre carnaval, sobre classe média, sempre me interessaram mais. Então, é uma questão de opção acadêmica e, obviamente, de decisão política e epistemológica do que estudar, né? Caiu em minhas mãos, eu fiz uma disciplina de antropologia com um bom professor de antropologia na saudosa Universidade Federal da Paraíba, era 1991. Né? Eu estava na minha graduação em filosofia e a disciplina de antropologia era optativa, né? E caiu em minhas mãos um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. Esse livro foi publicado originalmente em 1979, se eu não me engano é a tese de doutorado dele, se eu não me engano, né? Publicado pela editora Guanabara. Eu ainda tenho a edição da editora Guanabara, que eu comprei no sebo, né, a primeira edição. E fiquei felicíssimo com o que li. Felicíssimo, né? Estudava na UFPB, estudava antropologia, fazia uma disciplina de antropologia que me fez muito bem fazer essa disciplina, né? O professor era um antropólogo bem aberto e que deixou bem aberto para a gente trabalhar temas antropológicos. Teve colegas que foi trabalhar temas indígenas, colega que foi trabalhar com futebol. Eu escolhi trabalhar o carnaval. Eu era pernambucano, sou pernambucano. Ô Vaulene, grande abraço, meu grande amigo. Grande amigo, saudades de Vaulene, saudade do Sintemp, saudade de João Pessoa. Estava falando agora de João Pessoa, da Paraíba, 91, UFPB. Sinto uma falta enorme, porque é saudade, meu amigo. É saudade e a vida é assim mesmo. A gente vai envelhecendo, a saudade vai aumentando, Vaulene e demais colegas que aqui estão, tá certo? Boa noite. Então, eu fazia graduação na UFPB e me lembro muito bem quando li esse livro, Carnaval, Malandros e Heróis. Esse livro ficou na minha cabeça rodando, né? O livro não é só sobre carnaval, não. Inclusive o livro tem um subtítulo, que é sobre os dilemas brasileiros. O Roberto da Mata trabalha a noção de dilema brasileiro, né? Ora, eu lembrei desse livro hoje, porque esse livro foi muito importante na minha formação. Tanto o título dele, Carnavais, Malandros e Heróis, né? Por uma sociologia do dilema brasileiro, é o nome do livro, né? Eu nunca esqueço o título, não. Porque o Roberto da Mata, ele vai dizer que ele diferencia dicotomia de dilema, né? Ele critica as dicotomias, mas ele diz que os dilemas nos são inevitáveis, né? Os dilemas nos são inevitáveis. Nós somos antropologicamente seres dilemáticos. Essa é a tese de Roberto da Mata, o antropólogo carioca, né? Nesse livro, Carnaval, Malandros e Heróis. Qual é o dilema que me chamou a atenção quando estava discutindo carnaval? É que, de fato, o carnaval é dilemático porque nós somos, veja bem, o Brasil, e aí Roberto da Mata chama a atenção para isso, né? Outros intelectuais também, o Brasil ele tem uma formação católica para o bem ou para o mal, né? Quando aqui chegaram as caravelas de Cabral e Companhia Limitada, dentro das caravelas vieram o padre, a cruz e a espada, né? Então esse Brasil é formado pela cruz e a espada. A cruz e a espada já é o dilema brasileiro, né? Diz Roberto da Mata. Eu concordo com ele, tá? Por que é dilemático? Se você pega uma espada e vira ao contrário, ela vira uma cruz. Se você volta a espada de cabeça para cima, ela vira uma espada. Então eu diria, a metáfora da espada e da cruz é importante para metaforicamente, simbolicamente, nos indicar um dilema, não é, que é um dilema que marca a cultura brasileira. O carnaval, segundo Roberto da Mata, ele faz parte desse dilema. O carnaval faz parte desse dilema, né? Veja, eu primeiro quero fazer essa observação que eu estou fazendo, uma observação de cunho antropológico, ou socioantropológico, né, a partir de Roberto da Mata, porque foi um livro que marcou a minha graduação, eu era muito jovem, e nunca esqueci esse livro, algumas ideias dele ainda voltam à memória, né? Não lembro de todo o livro, porque eu li no final de 1991. Carnavais, Malandros e Heróis, Roberto da Mata, editora Guanabara. Então, ele trabalha com a noção de dilema para separar a dicotomia.
né? Roberto da Mata, e eu concordo plenamente com ele, por isso que eu quero começar com essa tese socioantropológica, não é? Roberto da Mata diz: o problema não são os dilemas, são as dicotomias. Para Roberto da Mata, dilema não é sinônimo de dicotomia. Concordo plenamente com ele, não é? Ora, a nossa formação católica nos empurrou para dicotomias, não para dilemas. A Igreja Católica, na sua teologia, ela tem problema com os dilemas. Porque a Igreja Católica, ela tem uma formação antropologicamente dicotômica. Vamos lá. Eu estava vendo recentemente uma aula live, sei lá, de um padre que eu não tenho nenhuma concordância com ele. Mas me chamou a atenção o título da live do padre. Me chamou muita atenção. O nome do padre é Paulo Ricardo. Eu estudei esse padre quando eu fiz a minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa, eu já disse aqui várias vezes, eu fiz uma pesquisa durante alguns anos, 3 anos e pouco, sobre a extrema-direita católica nas redes digitais. Eu estudei youtubers e eu estudei grupos, né? Grupos como, por exemplo, o Centro Dom Bosco ou o Instituto Plínio Correia de Oliveira. São 2 grupos de extrema-direita dentro do catolicismo. E estudei youtubers como o padre Paulo Ricardo, por exemplo, né? Que é um youtuber. Esse padre, quando eu estudava ele, ou pelo menos as lives dele, né? Eu me lembro de uma live dele que hoje eu voltei a ver, muito ruim por sinal, muito ruim, mas quem quiser ver, fique à vontade, eu não partilho dessa ideia de censura ou proibição, né? Não partilho disso, mas é muito ruim a live, já vou dizendo porque eu estudei ela e tenho séria divergência com esse padre. O nome da live é As Tristezas do Carnaval. Eu até pensei em escrever um artigo, né? As tristezas do carnaval e as alegrias do carnaval. As tristezas do carnaval é o nome da live do padre. Tem uns 40 minutos, ele fala bem, ele é dinâmico, ele é preparado, tal, mas ele é profundamente equivocado. Profundamente equivocado. E eu uso um padre também para falar contra ele. Eu sou discípulo de um padre, eu estudei com ele, acompanhei ele na Paraíba, sempre segui esse padre, né, chamado José Comblan. O padre José Comblan, ele tem um livro chamado Antropologia Cristã. Eu uso o livro do padre Comblan, chamado Antropologia Cristã, contra o padre Paulo Ricardo. Eu uso um padre contra um padre, para dizer que, olha, é isso, né? É isso. Então, assim, veja, esse Paulo Ricardo, ele parte de um pressuposto antropológico que é profundamente equivocado, mas é o dele, ele é católico conservador, ele é católico um tantinho tradicionalista, né? E ele defende isso, é um direito dele, eu discordo dele, eu não estou aqui em nenhum momento ofendendo o padre, mas eu discordo dele, discordo frontalmente. A live chama-se As Tristezas do Carnaval, eu discordo dele, né? Por quê? Porque o padre, ele tem um ponto de partida que eu diria que é o equívoco antropológico. E aqui eu estou usando o padre José Comblan. O padre José Comblan, que eu tive a honra de ser aluno, digo com boca cheia. Fui aluno do padre José Comblan e fui amigo dele quando ele morou na Paraíba. Eu fui para a Paraíba também, morei em João Pessoa. O padre Comblan morava na Paraíba e eu tive a honra de participar de algumas reuniões com ele e aprendi imensamente com ele. Devo muito, ele já é falecido, ele faleceu em 2011. Mas eu devo muito da minha formação ao padre Zé Comblan e aos seus livros. É, sem dúvida nenhuma, um dos teólogos que mais escreveu livro. Comblan tem uns 80 livros publicados, só para vocês terem uma ideia. E Comblan tem um livro que é de 1985, chamado Antropologia Cristã. Esse livro eu sempre recomendo, seja para católicos, seja para protestantes, ou seja para ateus também. Porque não é um livro de conversão e etc. Pronto, Valene, bem lembrado. A Casa da Árvore em Bahia. A Casa da Árvore foi criada por Comblan e pelo grupo de Zé Comblan. Comblan, ele tinha um projeto missionário, né? Ele morou um tempo em Serra Redonda, lá na Paraíba, depois morou em Mogeiro, depois em Bahia, em Tambiá, lá próximo a João Pessoa. Ele morou por ali um tempo, depois foi embora para a Bahia, morreu na Bahia. E ele criou esse projeto que o meu amigo Valene está dizendo aí, o professor Valene fala de a Casa da Árvore, na cidade de Bahia, de fato, por trás da paróquia lá de São Sebastião. Eu trabalhei na Casa da Árvore e trabalhei com o padre Zé Comblan com muito orgulho, com muita honra. E padre Zé Comblan, ele no seu livro Antropologia Cristã, ele faz uma crítica ao que ele chama de dicotomia antropológica católica. Ele diz, a Igreja Católica, ela ao invés de adotar a unicidade corpórea de Jesus, adotou Platão. Adotou Platão, a dicotomia platônica. Essa separação, veja, qual é o erro do padre Paulo Ricardo, segundo o padre Zé Comblan? É que, primeiro, ele separa corpo e alma.
Ele separa corpo e alma dicotomicamente. Veja, o padre Paulo Ricardo não parte de dilemas, ele parte de dicotomias. E esse é um erro fundamental de todo cristão católico. Eu não vou dizer aqui de todo protestante, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu acho que é de todo cristianismo, católico e protestante. Eu sempre acho o seguinte, católico e protestante, um não devia brigar com o outro, porque é o sujo falando do mal lavado. Vem tudo numa escola só, é briga inócua e inútil. Católico contra protestante, protestante contra católico. Ambos são cristãos, ambos têm a mesma origem, é uma briga apenas para disputar território. Eu não tenho mais, digamos assim, interesse nesse tipo de disputa, eu não disputo a alma de ninguém, eu não disputo território de ninguém, entendeu? A minha experiência religiosa não parte disso, eu sou muito vinculado ao projeto da teologia do Padre Zé Comblan. É o que me basta, né, para entender a realidade. Então veja, o que eu acho fundamental é que a antropologia cristã ela tem um ponto de partida equivocado que o padre Comblan já tinha detectado no seu livro Antropologia Cristã. O que é que o padre tinha detectado? Ele tinha detectado o seguinte, que a antropologia cristã, a concepção de humano do cristianismo, ao invés de beber nas fontes evangélicas de Jesus, bebe em Platão. Platão separou corpo e alma em seus diálogos. Platão separou o corpo e alma. E mais grave ainda, ao separar o corpo e alma, ele valorizou a alma em detrimento do corpo. Então, para Platão, isso é uma frase que está numa obra dele, chamado o Fedro. O corpo é o cárcere da alma. Significa dizer, o corpo prende a alma, o corpo é pesado, o corpo tem apetite, o corpo tem desejo. A alma é livre, a alma transcende, a alma vai para o céu. Ora, essa tese de Platão, ela entrou no cristianismo. O cristianismo adotou essa tese, né? O cristianismo pós-paulino, o cristianismo medieval, ele adotou essa tese. E boa parte do cristianismo moderno, e até hoje, o padre Paulo Ricardo, ele esposa essa tese, ele defende isso, né? Ele defende essa tese que vem, na verdade, de Platão, não vem de Jesus, né? Ele separa corpo e alma, primeira coisa, separa corpo e alma, e imediatamente valoriza mais a alma do que o corpo. Por isso que o padre faz uma live dizendo que a live dele as tristezas do carnaval. Veja, eu acho isso, as tristezas do carnaval. Na verdade, é as tristezas do padre Paulo Ricardo, não do carnaval. Não que o carnaval tenha santo, anjo, não que o carnaval não tenha erro, não é essa a questão. Não é isso, não é. Eu não vou entrar nesse detalhe, né? Porque para mim é um detalhe. Olha, briga, qualquer festa de massa vai ter briga, confusão, vai ter tudo. Não é o carnaval em si. Onde é que o padre está completamente errado? Completamente errado. É que qualquer movimento de massa terá conflitos. Qualquer. Uma grande passeata, uma grande manifestação vai ter. E o carnaval não é diferente disso. O carnaval é uma festa de massa. O carnaval é uma festa de multidão. Ora, qual é o erro do padre? O erro do padre é um erro antropológico. O erro do padre Paulo Ricardo. Consequentemente, ao separar corpo e alma, e ao dizer que a alma tem mais valor do que o corpo, tudo que diz respeito ao corpo é negado, é pecado. Tudo que diz respeito ao corpo é pecado. Então, o carnaval, como é uma festa do corpo, da carne, é pecado. Então, veja, esse é o erro do padre. Um erro que leva o outro erro que leva... É aquilo que dizia Tertuliano. Do absurdo segue o absurdo. Se o cara parte de uma premissa errada, tudo demais será errado. Que é o caso do padre Paulo Ricardo. Diferente do padre Comblan. O padre Comblan tem outra premissa. Né? Por exemplo, para o padre Comblan, o livro chama-se Antropologia Cristã. Né? Eu estou falando de um padre contra outro padre. Eu estou usando um padre contra outro padre, né? Para não sair do catolicismo. Né? O padre Comblan corrige o padre Paulo Ricardo. Não que ele queira, mas está no livro dele. Chama-se Antropologia Cristã, editora Voz, para quem tiver interesse. Né? Nesse livro, o padre Comblan ele parte do pressuposto de que o corpo humano ele é uma unicidade e ele diz, isso já estava em Jesus. Boa noite, Ana. Isso já estava em Jesus. Não é? Então, Jesus parte da unicidade do corpo. Não é? Aquilo que ele vai dizer no credo. Né? Creio na ressurreição da carne. Né? Jesus fala da carne, Jesus fala do corpo. Está no credo, inclusive, no credo católico. Né? Significa dizer, Jesus parte dessa unicidade. Veja, a coisa de Jesus é tão forte, eu não sei se vocês sabem, há uma parábola muito bonita, uma história muito bonita. Na verdade não é uma parábola, é uma narrativa, né, que está no Evangelho de João, que Jesus vai para uma festa, não sei se vocês sabem disso. Né? Eu não quero doutrinar ninguém aqui, isso não é aula de catecismo,
e nem é aula de escola dominical. Mas eu preciso dizer, porque como eu estou citando dois padres, eu tenho que recorrer ao Evangelho como teólogo. Eu sou formado em teologia também. E veja, no Evangelho de João tem uma narrativa que é muito bonita. Eu acho uma história muito bonita. É chamada As Bodas de Caná. Caná era uma cidade da Galileia, tá certo? Que é onde Jesus viveu, basicamente nasceu e viveu, né? As Bodas de Caná. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Jesus vai para essa festa, ele era muito jovem, vai com a mãe, né? E nessa festa, o próprio Evangelho diz, é da tradição dessas festas assim de bodas, começar com o vinho bom, né? E quando as pessoas já estão meio bêbadas, o dono da casa, para não deixar faltar vinho, serve o vinho ruim. Porque como o sujeito já está bêbado, ele não vai mais diferenciar um vinho do outro, né? Quando você está bêbado, você não diferencia o que é bom do que é ruim, né? Então, assim, o Evangelho diz isso, não sou eu não, está no Evangelho. E acabou o vinho, na verdade acabou o vinho, não deu nem tempo de se vir o vinho ruim, acabou o vinho. Diz que a galera nessa festa estava animada, era um casamento, né? O pessoal, tanto os noivos como os convidados, estavam tudo animados demais, beberam todo o vinho antes de terminar a festa. O dono da casa ficou altamente constrangido, porque era feio para um dono da casa, a festa não está nem na metade e já acabar o vinho, já que o vinho era a bebida mais importante de Caná da Galileia. Maria, que era mãe de Jesus, Nossa Senhora, chega para Jesus e diz, olha, acabou o vinho da festa. Jesus dá uma resposta ríspida inicialmente, que muita gente não entende. Ele diz, mas mulher, que tem eu a ver com isso, né? É uma resposta ríspida, isso está no Evangelho. Isso tem uma explicação, não vou dizer aqui agora para não perder tempo, até porque o tema da live não é exegese, é outra coisa. Jesus dá uma resposta ríspida, mas depois imediatamente ele pede a Maria que converse com os donos da casa e ele traga 2 potes grandes de água. Tragam 2 potes grandes de água, tá? E trazem os potes d'água. Eu não me lembro o nome, mas 2 jarras, 2 potes grandes. Tá? E Jesus imediatamente transforma a água em vinho. Veja, o que me interessa nesse milagre, entre aspas, inclusive o livro está dizendo aí que é o primeiro milagre, verdade, o primeiro milagre de Jesus, está lá no Evangelho de João. Essa narrativa só tem em um Evangelho, inclusive, né? Veja, o que é que me atrai nessa narrativa? E atrai também o padre Zé Comblan. Que é o seguinte, Jesus transformou água em vinho, não foi vinho em água. Primeira coisa que se percebe. Jesus transformou água em vinho, não foi o contrário. Não foi o contrário, tá certo? Então, nesse sentido, Jesus anuncia no seu primeiro milagre que ele não é contra a festa. Jesus anuncia no seu milagre que ele não é contra uma festa regada à bebida. Porque a bebida confraterniza, a bebida nos alegra, a bebida... Então assim, veja, Jesus percebeu isso. Como é que esses padres não percebem isso? Como é que esse padre Paulo Ricardo não percebe isso? Eu vou ser muito sincero, isso no Evangelho. Eu não sei exatamente como Jesus fez. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre isso, mas como é que Jesus fez? Eu digo, rapaz, só Jesus sabe. Veja, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo transformar água em vinho. Entendeu? Não consigo. Então assim, Jesus conseguiu. Por isso que é um milagre, não da minha parte. O que me interessa nesse milagre não é como Jesus fez, é o que ele fez. Né? E o que significa isso? O que mais me interessa nesse texto, que eu acho muito bonito, até porque eu sou muito fã do Evangelho de João, eu acho que é o chamado quarto Evangelho, eu gosto muito do quarto Evangelho. Então veja, Jesus transformou água em vinho, não foi o contrário, pelo amor de Deus, não foi o contrário. Olha, se Jesus quisesse que a humanidade tomasse vinho, o que era que ele fazia? Ele pegava todo o vinho do mundo e transformava em água. Ele poderia fazer pior, ele podia transformar todo o vinho do mundo em vinagre, para ninguém tomar, vinagre ruim, entendeu? Não, ele transformou água em vinho e a festa, olha, a festa continuou tão boa que um dos convivas, eu acho que o dono da casa, um dos convivas disse, olha, nas festas é comum o dono da casa dar o vinho bom e depois dar o vinho ruim. Nessa aconteceu o contrário, no meio da festa a gente já está bebendo o vinho bom. Veja, significa dizer, Jesus não fez qualquer vinho, hein? O que é mais grave, Jesus não transformou água em qualquer vinho. Não foi vinho ruim, porque os convivas da festa elogiaram o vinho, não é que saiu das mãos de Jesus. Então, eu estou um pouco brincando, um pouco falando sério, porque essa história, ela obviamente é séria, mas ela tem esse tom de brincadeira. Jesus não transformou água em vinho, Jesus não transformou vinho em água, mas água em vinho.
Então, o padre Comblan, ele chama a atenção para a gente para dizer o seguinte: essa antropologia de Jesus, essa antropologia cristã, ela tem uma dimensão fundamental, diz o padre Comblan, que é evitar essa dicotomia. O antropólogo, o antropólogo Roberto da Mata, ele vai chamar de dilema e não dicotomia. Roberto da Mata critica a dicotomia e defende o dilema. Eu diria que a antropologia cristã, ela é dilemática, não dicotômica. Agora, a antropologia adotada pelos conservadores da igreja, a antropologia adotada pelo padre Paulo Ricardo, é lamentavelmente uma antropologia dicotômica. Nessa antropologia dicotômica, ela tem 3 características. Separa corpo e alma e valoriza mais a alma. O corpo é lugar de pecado. E terceiro, os prazeres são todos corporais, logo são todos pecaminosos. Veja, separa corpo e alma e valoriza mais a alma, condena o corpo é lugar de pecado, e se os prazeres são corporais, logo prazer e corpo são pecados e estão a serviço do demônio, serviço do diabo. Ora, essa antropologia, que é a do padre Paulo Ricardo, ela é equivocada. Totalmente equivocada. E digo mais, ela, na verdade, leva água a um moinho conservador que não ajuda o diálogo contemporâneo. Consequentemente, para o padre Paulo Ricardo é fácil condenar o carnaval. Porque carnaval é festa da carne, carnaval é uma festa pagã, carnaval é uma festa em que as pessoas tiram a roupa, carnaval é uma festa em que as pessoas fazem sexo, carnaval... Então assim, você cria toda uma... eu diria, toda uma mitologia dicotômica sobre o carnaval, como se, veja bem, tudo que se faz no carnaval se faz fora do carnaval. Vamos ser sinceros, ninguém só faz sexo só no carnaval, isso não existe, né? O carnaval é uma festa que tem pelo menos desde a Idade Média. Inclusive na Idade Média tinha mais carnaval do que hoje, não sei se vocês sabiam disso. Eu descobri que na Idade Média tinha mais carnaval do que no mundo moderno, na Idade Média europeia, medieval, através de um livro de um russo chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin tem um livro extraordinário chamado Cultura Popular na Idade Média. Um capítulo desse livro inteiro, mais de 100 páginas, sobre o carnaval. Sobre o carnaval na Idade Média. Então o carnaval, primeiro, ele não é uma invenção moderna. O carnaval não é uma invenção do diabo. O carnaval não é invenção do demônio. Isso, na verdade, a ideia de que o carnaval é invenção do diabo é uma invenção mitológica. Mitológica. O carnaval, na verdade, é uma invenção medieval. O carnaval nasceu na própria Igreja Católica. O carnaval faz parte da festa da colheita, o carnaval faz parte da festa, a ideia de que em algum momento você extravasa a vida. Isso faz parte desde o início do carnaval medieval. O carnaval medieval, ele era mais carnaval do que o que a gente faz hoje. Tinha cidade medieval, feudo, que tinha um mês de carnaval. Um mês de carnaval, pode ser um negócio desse? O carnaval, ele é uma festa. A cultura popular na Idade Média. Esse livro aí, Anderson, esse livro aí. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Esse livro tem um capítulo inteiro sobre carnaval. Quando eu fiz a disciplina de antropologia, na minha graduação, eu trabalhei com Roberto da Mata e Bakhtin. Eu usei os dois para fazer meu trabalho final. Eu nunca esqueço, porque eu gostei muito do trabalho. Depois acho que eu publiquei o trabalho em algum lugar. Eu gostei muito do trabalho final que eu fiz, que foi sobre Bakhtin e Roberto da Mata. Tentando entender antropologicamente o carnaval. Só que veja, o carnaval... ele é uma festa que faz parte dessa dimensão corpórea. Eu diria que o carnaval é uma festa antropológica por natureza. Veja, então o padre está completamente equivocado, o padre Paulo Ricardo. Até o título do texto dele é ruim. O título é As Tristezas do Carnaval. Eu digo, corrigindo, né, errata, as tristezas do padre Paulo Ricardo, não do carnaval. Carnaval, um bom carnaval, uma boa vivência carnavalesca, é uma alegria inesquecível, padre. Né? Nesse sentido, eu uso o padre Comblan. Evitemos dicotomias que em nada ajuda a vida humana. Em nada ajuda. Né? O carnaval é tão pecaminoso como qualquer outra coisa fora do carnaval. Né? O padre Paulo Ricardo, ao invés de estar... condenando o carnaval, devia estar condenando os colegas padres dele
que gosta de assediar menino, né? Que gosta de abusar de menino e etc. Era muito mais interessante, né? Do que ele estar perdendo tempo com o carnaval, né? Muito mais interessante, muito mais digno talvez, muito mais teológico talvez. Então assim, o carnaval é uma festa que eu diria de uma importância muito grande. É claro que se alguém disser, mas Romero, o carnaval é manipulado pelo capitalismo, é manipulado pela lógica do capital, tudo isso é verdade. Eu acho que nesse sentido, a crítica que nós devemos fazer ao carnaval é o carnaval cada vez mais está se tornando lógica do capital. Carnaval com corda, carnaval com separação. Ora, o carnaval, historicamente, ele misturava todas as classes. É o que diz Roberto da Mata, inclusive. Historicamente, o carnaval sempre juntou todas as classes. Não numa conciliação de classes. Carnaval não é conciliação de classes. Carnaval é juntar as classes. Veja bem, carnaval é juntar as classes para uma festa, não necessariamente conciliar. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu sou fã do carnaval de Recife e Olinda. Fui várias vezes. Fui e ainda quero ir. Eu quero ir velhinho só para ver, né? Eu fui várias vezes para o carnaval de Recife e Olinda. Eu admiro demais. O carnaval do Recife e Olinda, você tem o que ver, você tem o que curtir. Se você não souber dançar frevo, você não vai dançar frevo, né? Tem um monte de bloco, pessoas alegres, pessoas fantasiadas. Recife é a capital das fantasias. As pessoas se fantasiam de tudo. É de uma criatividade sem tamanho, o carnaval do Recife. Eu fui várias vezes. Desde os anos 80, desde que eu era adolescente. A primeira vez que eu fui no Carnaval do Recife, eu era adolescente. Nem existia o Recife antigo ainda. Era só Olinda. Olinda, todo mundo amava Olinda. Era uma maravilha Olinda. Era uma maravilha Olinda. Não é descer ladeira, subir ladeira, aquelas ladeiras, a Pitombeira, os quatro cantos. Nossa Senhora, aquilo me dá uma alegria. Aquilo me dá uma sei lá, uma coisa bonita no coração, na alma, né? É maravilhoso, maravilhoso. É uma delícia tal. Então assim, eu vejo o seguinte, o padre Paulo Ricardo e essa tropa de conservadores, ao condenar o carnaval, eles erram e não vai adiantar nada. Além de errarem, além de se equivocarem, não vai adiantar nada, não adianta absolutamente nada. Primeiro porque eles partem de uma dicotomia equivocada, eles não entendem a lógica do carnaval. Eu prefiro a crítica marxista do carnaval. O carnaval sequestrado pela lógica do capital é um desastre, porque separa as pessoas, privatiza, torna caro. Por isso que eu prefiro Recife e Olinda, que não tem corda, não tem nada, é tudo liberado. Amanhã vai ter uma das coisas mais lindas que eu amo ver quando eu vou para o carnaval do Recife e Olinda, que é o Galo da Madrugada. Amanhã, 8 horas da manhã, o Galo da Madrugada sai, ali na Dantas Barreto, lá no Recife. O Galo da Madrugada amanhã vai homenagear Dom Helder Câmara e vai homenagear Nise da Silveira. Veja, amanhã, o Carnaval do Recife, o maior bloco do mundo, chamado Galo da Madrugada, vai homenagear Dom Helder Câmara e Nise da Silveira. Veja, deixa eu dizer uma coisa que me marca profundamente. Dom Helder, no sábado de carnaval, por que o Galo da Madrugada vai estar homenageando Dom Helder Câmara? Talvez aqui, quem não é do Recife, quem não é de Pernambuco, não saiba por que o Galo da Madrugada vai homenagear Dom Helder Câmara. Veja, o Dom Helder Câmara, quando ele era arcebispo de Recife e Olinda, para mim, o nome mais importante do catolicismo do Brasil, de longe, o nome mais importante do catolicismo do Brasil. Esse homem faz uma falta enorme. Dom Helder Câmara. Dom Helder, ele rezava uma missa de manhã, que era a missa dos foliões, na igreja que fica no final da Rua do Hospício. Oh, que nome maravilhoso, né? Rua do Hospício, na Praça Maciel Pinheiro. Dom Helder celebrava uma missa lá, que fica na entrada, é a chamada Matriz da Imperatriz, que fica na entrada do calçadão da Imperatriz, lá no Recife, no centro do Recife. Essa missa era disputada, porque é lotada de gente. Dom Helder rezava a missa 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A missa era lotada. Ele rezava a missa e ele encaminhava os foliões, ele abençoava os foliões. Inclusive você vai encontrar um vídeo, coloque aí, por favor, no YouTube depois dessa live, você coloca no YouTube, Dom Helder Câmara Carnaval. Tem uma cena de Dom Helder nessa igreja da matriz da Imperatriz, em que Dom Helder, ele está com os foliões, saindo da igreja e abençoando os foliões. Dom Helder, ele fazia uma pregação linda sobre o carnaval. Inclusive, ele transformava o carnaval num debate político. Dom Helder Câmara, Romero, vi,
com esses olhos que a terra há de comer, com esse coração que um dia irá para Deus. Então assim, eu vi Dom Helder, ainda hoje me emociono, ainda hoje sinto falta disso, né? Dom Helder, porque Dom Helder queria tirar a culpa da cabeça dos fuliões católicos. Dom Helder queria dizer, fulião católico, continue católico e continue dançando seu carnaval, continue dançando, fazendo seu passo, continue com a sua fantasia, porque carnaval não é pecado. Pecado é matar o outro. Pecado é matar o outro de fome. Pecado, ele dizia, pecado é o que faz o FMI com a gente. Agora não é pecado ninguém subir e descer ladeira de Olinda gritando, pulando, etc e tal. Dom Helder Câmara, que para mim é o melhor bispo que eu vi na minha vida. É uma referência para mim. Esse homem é um santo antes de ser santo. Lamento que a Igreja Católica ainda não tenha tornado esse homem santo. Perde tempo com isso, né? Perde tanto tempo santificando gente que não vale nada e deveria ter santificado Dom Helder Câmara já. Né? Veja, Dom Helder amanhã será o homenageado no Carnaval de Olinda, no Carnaval de Recife, lá no Galo da Madrugada. E também, genialmente, não sei de quem foi a ideia, louvo de quem foi a ideia, de homenagear Nise da Silveira. Quem foi Nise da Silveira? Para mim é outra grande mulher desse país, uma das maiores mulheres desse país. Nise da Silveira foi psiquiatra e revolucionou a psiquiatria no Brasil. Por favor, se você não sabe quem é Nise da Silveira, foi uma alagoana maravilhosa. Uma alagoana de fibra, essa mulher. Genial. Se você não conhece Nise, eu recomendo que você veja um filme sobre ela, chamado Nise, o Coração da Loucura. Essa mulher revolucionou os estudos sobre a loucura no Brasil. Para Nise da Silveira, a arte tem dimensão terapêutica. Por isso que amanhã o Galo da Madrugada vai devidamente, sensatamente, maravilhosamente homenagear Nise da Silveira. E juntar Nise da Silveira com Dom Helder Câmara. Duas grandes figuras do século XX brasileiro. Se não, as duas maiores figuras do século XX. Né? Ambos morreram na década de 90. Nise da Silveira e Dom Helder Câmara. Coincidentemente, morreram os dois na década de 90. São duas figuras da mais alta importância na história desse país. Um país muito apequenado, um país em que adora não ter memória, adora perder a memória, um país que adora valorizar quem não vale nada, absolutamente nada. Nós não podemos esquecer Dom Helder Câmara e Nise da Silveira. Amanhã, a partir logo cedo, o Galo da Madrugada homenageará Nise da Silveira. Lamento não poder, por razões de saúde, não vou estar amanhã em Recife para ver essa belíssima homenagem do Galo da Madrugada a Dom Helder Câmara e a Nise da Silveira. Não vou poder, mas acompanharei de longe e acompanharei com o coração saudoso. Porque parto do pressuposto da teologia do Padre Comblan, parto do pressuposto das pregações de Dom Helder Câmara. Carnaval não é pecado. Carnaval não é festa do diabo. Carnaval não é festa do demônio. O pecado e o demônio vão estar sempre na vida do ser humano, independente de carnaval. Carnaval é uma festa para se alegrar. Carnaval é uma festa para se extravasar. É uma festa para se confraternizar. É uma festa para se namorar. É uma festa para beijar na boca. É uma festa para se alegrar. É uma festa para viver intensamente. Principalmente quem trabalha que só condenado ou condenada. É preciso entender isso, minha gente. Preciso entender isso. Carnaval é poesia. Carnaval é alegria. Carnaval é corpo extravasando. Né? E nesse sentido, essa tropa de choque conservadora erra todo o tempo. Erra todo o tempo. Carnaval não é para isso. E por fim, eu quero saudar a minha maravilhosa Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez tem um livro que ela escreveu nos anos 80, intitulado Festas Populares no Brasil. Neste livro, Lélia tem um ensaio lindo sobre o carnaval. Lindo, lindo. Ela começa com o carnaval. É o primeiro capítulo, tá aqui, ó. Primeiro capítulo, carnaval. Começa logo aqui, carnaval. Lindo esse livro, em termos de fotografia, em termos de texto. Lélia vai fazer uma defesa linda do carnaval. Nesse livro, Lélia Gonzalez, Festas Populares no Brasil, editora Boitempo. Se você está sem nada para ler nesse carnaval, lê esse livro. Festas Populares no Brasil. Quero terminar a live dizendo isso. Lélia Gonzalez faz uma análise antropológica linda do carnaval num texto, num capítulo do livro. Né? É um capítulo do livro. Em que ela parte do pressuposto que o carnaval tem duas características fundamentais. Primeiro, é uma festa do povo, é uma festa popular, é uma festa que está na raiz
do povo brasileiro e do povo pobre e do povo preto, do povo negro. Né? Lélia faz essa análise também, não só cultural, mas ela faz também uma análise ético-racial do capital, do carnaval. Pá. Mas o carnaval, Lélia vai dizer uma coisa muito legal. É uma festa de resistência. Por quê? Porque no carnaval as pessoas trocam de identidade. Homem se veste de mulher, mulher se veste de homem. É uma festa que burla a moral burguesa, diz Lélia Gonzalez. É uma festa que suspende o moralismo, diz Lélia Gonzalez. Então, nesse sentido, é uma festa necessária, porque é uma festa mobilizadora, diz dona Lélia Gonzalez. Que texto? Não vou dizer mais nada não. Leiam, porque vale muito a pena ler. Está aqui. Né? Festas Populares, o capítulo intitulado Carnaval, desse livro de Lélia Gonzalez, que vale muito a pena ler. Ora, nesse sentido, minha gente, dilema. Eu comecei com o dilema e quero terminar com o dilema. Né? Por que o dilema é falso? Porque o carnaval não é pecado. O carnaval não é o que os conservadores dizem. Por isso que, nesse sentido, não existe esse dilema. Né? Carnaval ou retiro? Uma escolha sua. Uma escolha sua, a partir do seu estado de alma, a partir do seu estado de espírito, a partir da sua condição física, social e financeira, obviamente. Você escolhe retiro ou carnaval. Se você está num momento em que precisa de um retiro, precisa de um lugar de silêncio, precisa de um lugar para você voltar-se para dentro de si, para pensar mais profundo em si, para ter um encontro consigo mesmo, para se recentralizar, eu lhe recomendo, faça um retiro. Se você está precisando extravasar, está precisando de uma festa, está precisando de alegria, eu recomendo, vá para o carnaval. Entende? Então assim, não existe dilema, por isso que eu disse, recupero o tema inicial da live. Carnaval ou retiro? Aí eu respondo, uma falsa polêmica conservadora, isso é falso. Não existe carnaval e retiro. É você, eu, nós que escolhemos para onde vamos. Esse ano eu não fui para o carnaval, estou muito tranquilo, estou feliz, vou estar na minha casa, vou estar fazendo meu retiro em casa, na maior tranquilidade, acompanhando o carnaval por alguma rede social. Eu não tenho mais televisão, não quero mais. Então assim, vou estar lendo meus livros, vou estar anotando alguma coisa, vou estar vivendo uma vida em casa, não há nenhum problema. O ano que vem talvez eu vá para o carnaval, isso não é nenhum problema. E na quarta-feira de cinza eu vou lá na missa e coloco a cinza na testa e sigo a minha vida. Então assim, eu não vejo isso como nenhum problema, tá certo? E se você vai para o carnaval, pule, se alegre, dance, se anime, namore e depois vai lá, recebe a cinza e toca a sua vida para frente. A vida tem essa dimensão e eu acho que essa dimensão prazerosa é fundamental. Para mim, eu quero terminar a live dizendo isso. Eu concebo a condição humana, a condição antropológica de todo ser, a partir de 2 pontos. O ser, todo ser, antropologicamente, é um ser de praxe e um ser de festa. Nós somos um ser de trabalho e um ser de festa. Nós trabalhamos e nós fazemos festa. Isso nos compõe antropologicamente. Não existe na história da humanidade um ser humano que só foi trabalho. Um ser humano que só trabalha morre. É um ser triste. E quando morrer vai ser um transeunte desagradável no universo. Todo ser é um ser de trabalho e de festa e trabalho antropologicamente combinados. Esse é o meu ponto de partida fundamental. E digo mais, isso é evangélico, isso não é só antropológico, isso é absolutamente evangélico. Isso faz parte, digamos assim, do projeto de Deus para todo ser humano. Então não tenho a menor dúvida disso. Por isso que sigo o Padre Zé Comblan, por isso que sigo Dom Helder Câmara, por isso que sigo Jesus de Nazaré com muita tranquilidade, sem nenhum desejo de repressão. Jesus transformou água em vinho e não vinho em água. Jesus compreendeu que todo ser humano é um ser de praxe e é um ser de festa. É um ser de festa e é um ser de praxis. E é isso que deve ser, com tranquilidade, com paz e com bastante alegria, naquele sentido que dizia Baruch Spinoza, com bastante alegria viva, com alegria boa, não com alegria triste. Né? Tristes são esses conservadores que vivem se reprimindo no seu corpo para não pular carnaval. Não sabem que estão perdendo. Paciência, né? Paciência. É isso, minha gente. Agradeço demais
a paciência de todas as pessoas que andaram por aqui. Desejo a todos de coração um bom carnaval para quem vai para o carnaval, um bom retiro para quem vai para o retiro e que sigamos em paz. Grande abraço.